Você já sentiu aquele arrepio gelado no meio da noite, quando tudo parece silencioso demais? Às vezes, não é apenas o vento ou a escuridão que assusta, mas a sensação estranha de que algo invisível está observando cada movimento seu. Histórias antigas dizem que essas sombras podem não ser apenas fruto da imaginação, mas sinais de presenças que nos acompanham desde tempos imemoriais. Criaturas que andam entre lendas e realidade, deixando marcas que até hoje ninguém consegue explicar. E se eu te dissesse que algumas delas são capazes de sugar o sangue de animais inteiros, aparecer em chamas no céu ou até roubar os seus sonhos mais íntimos? Monstros com poderes tão assustadores que desafiam a lógica e a ciência. Do temido chupacabra, passando pela imortal fênix, até os demônios Oni do Japão, cada cultura trouxe consigo seres que revelam seus medos e mistérios mais profundos. E acredite, quanto mais investigamos, mais assustador tudo parece. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no lado mais sombrio da história da humanidade. Vamos atravessar séculos de mitos, símbolos e aparições que ainda ecoam até os dias de hoje. Do coração do Egito até os templos do Japão, das florestas do México aos telhados das catedrais góticas da Europa, essas criaturas continuam nos observando. Prepare-se, porque algumas dessas histórias podem não apenas mexer com a sua imaginação, mas também com as suas noites de sono. O nome arrepia só de pronunciar: chupacabra, o sugador de cabras. A primeira aparição aconteceu em 1995, em Porto Rico, quando animais foram encontrados mortos, drenados até a última gota de sangue. Mas o que assustava não eram apenas as carcaças, e sim as marcas perfeitas de perfuração no pescoço. Os moradores juravam aquilo não podia ser obra de um predador comum. Com o tempo, os relatos se espalharam como fogo: México, Estados Unidos, América Latina inteira. As descrições variavam, alguns diziam ser uma criatura pequena como um cão, outros quase tão alta quanto um homem. Pele acinzentada, olhos vermelhos que brilhavam no escuro, espinhos que percorriam suas costas. E a forma de se mover? Saltava como um canguru, rápido demais para ser capturado. Cientistas tentaram explicar como lenda, dizendo que eram apenas coiotes com sarna. Mas os rastros estranhos, os sons noturnos e o medo dos fazendeiros contam uma história diferente. Até hoje, vídeos e fotos circulam na internet, dividindo opiniões entre fraude e verdade. A pergunta continua sem resposta: o chupacabra é apenas mito moderno ou uma criatura real que espreita nas sombras? No extremo oposto da escuridão, surge uma criatura que não representa apenas morte, mas renascimento: a lendária fênix. Desde o Egito Antigo, há mais de 400 anos, falava-se sobre uma ave flamejante chamada Benu, símbolo do ciclo eterno da vida. Seu poder? Renascer das próprias cinzas a cada 500 anos. Um espetáculo de fogo, destruição e glória. As histórias dizem que suas lágrimas podiam curar feridas incuráveis e que suas penas traziam longevidade. Viagens ao redor do mundo trouxeram rumores de pássaros em chamas cortando o céu, e até em tempos modernos surgiram fotos e relatos: um pássaro flamejante no Arizona, uma visão vermelha sobre florestas brasileiras. Ilusões? Talvez. Mas a chama da fênix nunca se apaga. Hoje, ela sobrevive nos livros, brasões, filmes e jogos. Aparece em Harry Potter, em Animais Fantásticos, em mitos de diferentes culturas. Mais que uma criatura impossível, a fênix se tornou símbolo universal de esperança. Uma lembrança de que mesmo quando tudo parece perdido, sempre podemos renascer das cinzas mais fortes do que antes. Você já encarou um enigma tão difícil que parecia impossível de resolver? Para os antigos, esse desafio tinha rosto: a esfinge. No Egito, era uma guardiã sagrada, um leão com cabeça humana que vigiava túmulos reais. A mais famosa, a esfinge de Gizé, permanece imóvel há mais de 4.000 anos, olhando para o horizonte como se guardasse segredos que ninguém jamais decifrou. Mas para os gregos, a esfinge não era uma guardiã, e sim uma assassina. Ela aparecia diante dos viajantes e fazia uma charada mortal: se errassem, eram devorados na hora. Essa criatura com corpo de leão, asas de águia e rosto de mulher se tornou um símbolo de mistério e de provações impossíveis. O enigma da esfinge ecoou pelos séculos como um lembrete de que todo conhecimento tem seu preço. E se a esfinge existisse hoje? Talvez não em desertos ou templos, mas em metrópoles modernas, vigiando multidões do alto dos arranha-céus.
Sua presença continuaria sendo um desafio não físico, mas mental, psicológico. Porque a verdadeira força da esfinge não está nas garras, mas no poder de nos confrontar com perguntas que nem sempre estamos prontos para responder. No folclore japonês, poucas criaturas são tão temidas quanto os Oni. Grandes, musculosos, com pele vermelha ou azul, dentes afiados e chifres imponentes, eles parecem saídos de um pesadelo coletivo. Nos primeiros textos japoneses, como o Nihon Shoki, eles eram espíritos malignos que puniam pecadores, enviados diretamente do submundo para atormentar os vivos. Com o tempo, os Oni se tornaram monstros híbridos parte demônio, parte ogro, parte guardião. O budismo japonês os colocou como vigilantes do inferno, sempre prontos para punir aqueles que ousassem desafiar as leis espirituais. Aldeias inteiras acreditavam que eles viviam nas montanhas, descendo à noite para assustar viajantes e raptar almas perdidas. Mesmo hoje, o Japão ainda mantém viva a tradição. No festival Setsubo, famílias jogam feijões para expulsar os Oni, gritando Oni Vasoto. Demônios, saiam daqui. E enquanto a ciência não acredita em sua existência, sua presença cultural é inegável. Eles estão em animes, mangás, tatuagens e filmes, carregando consigo a mesma aura de terror e respeito de séculos atrás. Diferente dos Oni, o Baku não aterroriza, mas protege. As primeiras histórias surgiram no Japão do século XIV, descrevendo-o como uma criatura híbrida, cabeça de elefante, patas de tigre, corpo de urso e cauda de boi. Outros relatos o retratam como uma sombra colossal, com olhos brilhantes que surgem apenas no momento em que fechamos os olhos para dormir. Segundo a lenda, bastava sussurrar antes de dormir: Baku, devore meu sonho. E ele vinha, consumindo os pesadelos que ameaçavam perturbar a mente. Mas havia um aviso sombrio: se o Baku permanecesse faminto, poderia levar também os sonhos bons, deixando apenas um vazio de escuridão e silêncio. Um guardião, mas também um risco. Até hoje, o Baku aparece em templos, esculturas, amuletos e até em brinquedos japoneses, simbolizando proteção contra o mal invisível. Ao contrário da maioria dos monstros, não foi feito para assustar, mas para inspirar confiança. No entanto, a ideia de uma criatura que pode manipular sonhos sempre deixa uma pergunta no ar: até onde ela pode ir? Chamado de Rei das Serpentes, o basilisco é uma das criaturas mais mortais da Idade Média. Diz a lenda que nasce de um ovo de galo chocado por um sapo ou serpente. O resultado: uma criatura híbrida, com corpo de cobra, às vezes asas de dragão e até traços de galinha. Seu poder é aterrorizante, matar qualquer um com apenas um olhar. Histórias medievais afirmavam que aldeias inteiras foram dizimadas pelo basilisco. Nem sempre o combate era possível, mas havia truques: um espelho, que o fazia morrer ao encarar o próprio reflexo, ou o canto de um galo, capaz de paralisar seu coração, símbolo de morte e poder. O basilisco era temido tanto quanto reverenciado. Mesmo hoje, ele sobrevive no imaginário popular, aparece em brasões, lendas locais e até em livros e filmes modernos. A ideia de uma criatura tão poderosa que um simples olhar poderia significar o fim é, talvez, o maior reflexo do medo humano: sermos destruídos por algo invisível, rápido e inevitável. Você já olhou para o alto de uma catedral gótica e se sentiu observado? Pode ter sido uma gárgula. Criadas há mais de 700 anos na França como bicas para escoar a água da chuva, essas estátuas assustadoras ganharam fama muito além da arquitetura. Acreditava-se que protegiam igrejas e cidades dos espíritos malignos. Mas as lendas iam além. Diziam que, à noite, as gárgulas ganhavam vida. Vagavam pelas ruas, caçavam demônios, protegiam os fiéis adormecidos. Ao nascer do sol, voltavam ao estado de pedra, imponentes e silenciosas, como se nada tivesse acontecido. Para muitos, não eram apenas esculturas, mas guardiãs sobrenaturais. Hoje, continuam em nosso imaginário coletivo. Filmes, livros e até jogos exploram a ideia de estátuas que despertam quando ninguém está olhando. E talvez esse seja o verdadeiro mistério: será que são apenas pedra ou olhos eternos que nunca deixam de vigiar? As criaturas que atravessaram este vídeo do temido chupacabra à imortal fênix, da enigmática esfinge às gárgulas que vigiam as alturas não são apenas lendas distantes, elas são reflexos dos nossos medos mais profundos, daquilo que não conseguimos explicar, mas que insiste em nos perseguir geração após geração. Cada uma delas, em sua própria forma,
É um espelho do que existe de mais obscuro e também de mais grandioso dentro de nós. Quando olhamos para essas histórias, percebemos que não são apenas mitos contados para assustar crianças. Elas carregam verdades escondidas, símbolos de poder, de renascimento, de julgamento e de proteção. São códigos da humanidade que resistiram ao tempo, passando de boca em boca, de livros antigos a filmes modernos. E mesmo que a ciência diga que nada disso existe, algo dentro de nós continua acreditando. Talvez porque, no fundo, gostamos do mistério, gostamos da ideia de que há algo além do que os olhos podem ver, gostamos de sentir aquele frio na espinha, o coração acelerando, a mente imaginando o impossível. É isso que mantém essas lendas vivas, a nossa necessidade de acreditar no inexplicável, no invisível, no que foge da lógica e entra no território da imaginação. E agora, eu te pergunto, e se parte dessas histórias for real? E se, enquanto você assiste a este vídeo, houver algo observando você, exatamente como os antigos diziam? Uma sombra ao seu redor, uma presença que você não consegue explicar, mas que insiste em estar ali. Talvez os monstros não sejam apenas personagens, talvez eles estejam mais perto do que você imagina. Se esse mergulho no desconhecido te prendeu até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios e lendas sombrias. Porque a cada semana, vamos viajar ainda mais fundo por esse universo oculto. E lembre-se, o próximo ser lendário pode estar à sua espera na escuridão da noite.